Olá! Hoje a gente vai desvendar um mistério, um quebra-cabeça que mexe com a nossa intuição todos os dias. É uma coisa que está escondida no som que a gente ouve e tem tudo a ver com o jeito que o nosso cérebro entende o mundo. Vou fazer uma pergunta bem rápida. Pensa aí, um cachorro latindo faz um certo barulho. Se a gente colocar dois cachorros iguaizinhos latindo juntos, o barulho vai ser o dobro. A lógica diz que sim, né? Parece óbvio. Pois é, mas a resposta é não, e é bem surpreendente. Para a gente entender o porquê disso, a gente precisa mergulhar um pouquinho na ciência, em como o som é medido e, o mais importante, como a gente percebe esse som. Bora lá entender essa história. Ok, então, para resolver esse enigma, o primeiro passo é a gente entender como os físicos medem o som de um jeito objetivo, sabe? A medida pura, antes mesmo de chegar no nosso ouvido. E aqui entra um conceito fundamental, a tal da intensidade sonora. Pensa nela como se fosse a energia bruta, a força pura da onda sonora. Não é o que a gente sente ou acha que ouviu, mas a energia de verdade, física, que está viajando pelo ar e batendo numa superfície. E é claro que a física tem uma fórmula para isso, né? É bem simples, na verdade. A intensidade, que a gente chama de I, é a potência da fonte do som, o P, dividida pela área A, por onde esse som se espalha. Ou seja, o que a gente está medindo é basicamente a energia, que é a potência distribuída no espaço, que é a área. Então, se a gente tem duas fontes de som, tipo os dois cachorros, a potência total simplesmente dobra. E é exatamente aí que a nossa intuição começa a falhar. Porque olha só, o nosso ouvido não funciona de um jeito tão simples assim. Isso leva a gente para a segunda parte do quebra-cabeça, que é talvez a mais importante, essa desconexão super interessante entre a energia física do som, aquela que a gente mede, e o jeito que o nosso cérebro interpreta essa energia. E aqui está o pulo do gato. Nosso ouvido é uma máquina incrível, feita para aguentar uma variação de sons gigantesca. Pensa bem, desde um alfinete caindo no chão até um foguete decolando. Para conseguir fazer isso, nosso cérebro meio que comprime a realidade. Ele não pensa, dobrou a energia, então eu vou ouvir o dobro do barulho. Não. Ele funciona de outro jeito, numa escala que a gente chama de logarítmica. E foi justamente para resolver essa diferença, essa incompatibilidade, que os cientistas criaram a escala decibel, o famoso dB. Pensa nela como um tradutor. Ela pega a realidade física da intensidade do som e traduz para a língua que o nosso ouvido e o nosso cérebro entendem. E essa aqui é a ferramenta que faz a tradução, é essa fórmula. Ela é tipo a chave secreta que decifra o mistério todo. Ela usa uma coisa chamada logaritmo para transformar a intensidade física, que é linear, em decibéis. Pode parecer complicado, eu sei, mas a ideia por trás disso é genial, de verdade. O coração de tudo isso é o tal do logaritmo. Pensa nele como um compactador de números. Por exemplo, ir de 10 para 100 é um salto de 90 números, certo? Numa escala logarítmica, isso é como ir de 1 para 2. É uma forma de lidar com números gigantes de um jeito mais fácil. E é por isso que um aumento enorme na energia do som vira um aumento bem pequenininho, bem mais gerenciável em decibéis. Beleza, agora a gente já tem as ferramentas na mão. A intensidade, que é a física pura, e a escala decibel, que usa os logaritmos para traduzir isso para a gente. Então agora sim, podemos voltar lá para o nosso problema dos cachorros e resolver isso de vez. Então vamos lá. Um cachorro latindo, 65 decibéis. Chega o segundo cachorro, igualzinho, e começa a latir junto. A energia física, a intensidade ali no ar, dobrou, certo? A pergunta é, o que acontece com os decibéis? Olha que legal. A mágica acontece no passo 3. O logaritmo tem uma propriedade que ajuda muito. Em vez de calcular o log de 2 vezes a intensidade, a gente pode quebrar isso em 2 partes. É como se fosse o som do primeiro cachorro, que a gente já sabe que é 65 decibéis, mais o efeito de ter dobrado o som. E esse efeito de dobrar é 10 vezes o logaritmo de 2. E o resultado é esse. Apenas 3 decibéis a mais. Dobrar a energia, dobrar a intensidade física do som, no fim das contas, só adiciona 3 decibéis na nossa percepção. É contraintuitivo, eu sei, mas é assim que a matemática e a nossa audição funcionam em conjunto. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. A nossa intuição, o nosso jeito linear de pensar, nos levaria para 130 decibéis. Sabe o que é isso? É o barulho de um avião a jato decolando. Seria ensurdecedor. Mas a realidade é um aumento bem sutil, para 68 decibéis. A escala logarítmica, no fundo, nos protege desse exagero sensorial.
Ok, com 2 cachorros já foi surpreendente, né? Mas o quão poderoso é esse efeito de compressão do som? Para a gente entender isso de verdade, vamos levar a ideia para o extremo. Vamos ver o que acontece com milhares de fontes de som juntas. Imagine a cena, uma pessoa cantando sozinha a 60 decibéis. Agora, imagine um coral com 30.000 pessoas, todas cantando com a mesma força. Qual seria o resultado em decibéis? A nossa intuição ia gritar um número absurdo, gigantesco. Mas a gente já aprendeu que a coisa não funciona assim, né? A conta é exatamente a mesma. A intensidade física do som foi multiplicada por 30.000. Aí a gente usa aquela mesma propriedade do logaritmo. A gente separa o som original, o 60 dB, e calcula o que foi adicionado, que é 10 vezes o logaritmo de 30.000. E o resultado final? Cerca de 105 decibéis. Sim, é um som alto, tipo um show de rock, mas não chega nem perto de ser 30.000 vezes mais alto que uma pessoa só. É aqui que o poder de compressão da escala logarítmica fica impressionante. Olha só esse gráfico, ele resume tudo perfeitamente. A gente multiplicou as fontes de som por 30.000, um aumento absurdo. E o nível de decibéis aumentou menos que o dobro. Essa é a realidade do som, totalmente contra o que a gente imagina. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição que fica, tanto da história dos cachorros quanto do coral gigante? A lição principal é a seguinte: a nossa intuição adora pensar de forma linear, sabe? Dobro da causa, dobro do efeito. Só que o mundo real, a natureza, e principalmente a forma como a gente percebe o mundo, muitas vezes não funciona assim. Funciona em escalas logarítmicas. E o decibel é essa ferramenta genial que alinha a física do mundo com a nossa percepção. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Escala de terremotos, o pH da química, o brilho das estrelas, tudo isso também é logarítmico. Onde mais será que esse nosso instinto de somar tudo de um jeito simples pode estar escondendo uma realidade que é muito mais complexa e muito mais fascinante? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar